quero complementar, na verdade, com algumas provocações. Eu vou trazer dois comentários. O Alan está te respondendo, de certa maneira, através do seu vídeo, mas também te responde nessa sua colocação, dizendo que essas pessoas morreram porque elas trocaram tiro com a polícia. E ele espera tomara que esse número suba para 500 mortos. O Elias Medeiros complementou e falou o seguinte, respondendo a você lá no seu vídeo, que a faxina foi pouca e que quem cortou cabeças foi o próprio crime para incriminar a polícia. E ele espera tomara que continue essa higienização no Brasil inteiro. Só para fechar, eu disse que eu ia falar só dois, mas eu vou falar mais um último, porque eu acho que eles se complementam. O Gabriel Vince falou o seguinte, 100 mortos. Tá, e quantos desses 100 mortos eram inocentes? Possivelmente essa foi a operação mais inteligente realizada em anos. Cercaram os complexos e, em vez de trocarem tiros nas comunidades, como você estava realmente falando, eles fizeram o máximo para forçar os criminosos a fugirem para a mata, onde a ação pôde ser concluída. Transferiram o pior da guerra para um terreno seguro. A alta letalidade entre os bandidos, em contraste com a quase inexistente letalidade entre os policiais, foi exemplar. E, ao que tudo indica, nenhum inocente foi atingido. 0. É o tipo de operação que mereceria virar filme. Há uma tentativa muito forte de pintar essa operação como uma chacina irresponsável. No entanto, quanto mais eu leio os detalhes, até mesmo tentando me convencer da narrativa de forma sincera, mais eu admiro essa operação. A gente não tem nenhuma informação dessas, tá? A gente não sabe quem fez as decapitações. A gente não sabe de onde vêm as marcas de tortura. Marca de tortura, hematomas, esse tipo de coisa, não se faz em cadáver. Porque são corpos vivos que geram determinadas reações físicas. Não são corpos mortos. Então, a ideia é de que os próprios traficantes se torturaram uns aos outros, depois se executaram. A maior preocupação hoje, eu acho, é que o Instituto Médico Legal tenha a garantia e a segurança, e é um problema porque ele é um órgão do Estado, e vai haver imensa pressão do governo Castro e das forças policiais, mas que o Instituto Médico Legal tenha a maior independência para conseguir fazer duas coisas. A primeira, as autópsias de cada pessoa, detalhada. E 2, a identificação dessas pessoas. Veja, numa democracia, todo ser humano tem o direito a um julgamento. Ele pode ser condenado a 30 anos de prisão. Ele pode ter cometido o crime mais abjeto. No Brasil, nós não temos instituído a pena de morte. Podemos discutir se queremos ter ou não. Nós não temos. Nós não temos pena de morte. As pessoas têm direito a advogado, as pessoas têm direito a um julgamento, as pessoas têm direito a se defender, e, claro, elas têm direito, se após o processo todo forem declaradas culpadas com provas cabais, elas serão presas, elas perderão a liberdade. Agora, não funciona assim. A polícia não tem autorização de matar quem desejar. Isso não é legal. Veja, o Estado tem que provar que cada uma dessas 120 pessoas eram criminosos. O Estado tem que provar que cada uma dessas 120 mortes era inevitável para garantir a segurança dos policiais. Veja, se cada uma dessas 120 mortes foi necessária para garantir a segurança do policial, está tudo certo. Mas isso tem que ser provado para cada uma dessas 120 pessoas. Se não for provado, esses policiais violaram a lei brasileira, a lei como ela é. Você pode não gostar da lei, você pode gostar de um Estado em que a polícia tem autoridade de usar a força, inclusive para matar, quando desejar. Está tudo certo, você pode desejar isso. Esse Estado não é um Estado democrático de direito. Esse Estado é o que a gente chama de um Estado pré-moderno.
É o tipo do Estado que nós consideramos incivilizado. Não é o que a gente chama de civilização. Eu não acho que a polícia seja responsável por isso sozinha. Tem uma das coisas que a Joana fala, Joana Monteiro, que ela está corretíssima, que é o seguinte: a gente tem um problema grave no Brasil, que é de ocupação de território, e toda a estrutura do Estado brasileiro está ignorando isso, com exceção da polícia. E a única ferramenta que a polícia tem é o uso da força. Então o problema não é só da polícia. Yasmin, o problema é da esquerda. A esquerda viu o problema de segurança pública se agravar nos últimos 30 anos e jamais construiu um discurso de uma política de como você resolve isso. Agora, o problema é da irresponsabilidade da direita também, que incentiva a selvageria, o assassinato puro e simples por policiais há décadas. Entende? Então, isso traz a gente a esse tipo de situação. Isso traz a gente a esse tipo de situação em que as pessoas não estão espantadas, em que as pessoas não estão chocadas, em que as pessoas estão considerando normal que a polícia suba num lugar com mais de 120 pessoas. De novo, não temos indícios de que houve uma batalha. Eu não estou desejando a morte de policiais, pelo amor de Deus. Seria alguns comentários que perguntaram isso, inclusive. Se você ia preferir. Ah, então quer dizer que você preferiria... Que não. Claro que não. Claro que não. O que eu preferia é que os policiais cercassem esses homens e os prendessem. A maioria deles devem ser traficantes. É óbvio que eles estavam pesadamente armados. Mas é óbvio também que eles não resistiram. Tinham esse armamento todo e a resistência foi pífia. Entende? Eu não sei que tipo de treinamento o Comando Vermelho tem, eu não sei que preparo o Comando Vermelho tem, eu não sei se... Provavelmente é muita arma pesada na mão de um bando de menino de 18, 19, 20 anos, a maioria deles drogados pra cacete, entendeu? Em estado alterado e que não são capazes de usar essas armas.